celebrando os 25 anos de PP. Também os 100 anos da Belas Artes. O Publicast chega dando voz à criatividade que vem para fazer história. Olá, ouvintes do Publicast, eu sou a Vitória, apresentadora do Publicast, e hoje meu convidado é muito especial, o Eduardo Calassara. Ele é CEO na agência Develop. Muito obrigada, Eduardo, pela sua presença, é um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Vamos trocar um pouco de ideia aí sobre esporte, sobre cultura. Com certeza. Estou pronto e muito grato pelo convite. Bom, o Eduardo é PhD em Sports Marketing, que é o tema da nossa conversa, como ele mesmo falou, que é esporte e cultura digital, né, Edu? Então, de que forma que você enxerga a transformação do consumo do esporte com a ascensão do digital, da tecnologia? Legal, essa é uma excelente pergunta. Quando a gente fala sobre comportamento de consumo de maneira geral, eu costumo brincar nas minhas aulas que, de certa forma, embora seja um tema muito complexo, né, desafiador até mesmo da gente entender comportamento de consumo, se a gente olha um pouco para a história, especialmente a história do consumo do esporte, a gente vai ver que esse consumo ele é um consumo cíclico. Cíclico no sentido de que ele sempre está basicamente pautado ali em 3 principais pilares ou características. Cultura, né? Comunidade e os aspectos internos psicológicos daquele próprio indivíduo. Então, se a gente olha lá para o começo do século passado, como é que os jogos de futebol eles eram consumidos aqui no Brasil? Sociedade alta elite, né? Reunida em algum espaço específico, certo? E consumindo aquilo com um cunho social, ou seja, a gente está falando sobre uma cultura do consumo do esporte pautada ali, talvez numa perspectiva de mostrar que eu faço parte de um grupo seleto e que, portanto, eu estou participando daquilo ali, né? Reunido socialmente ou comunidade, né? E os aspectos pessoais ali também envolviam as motivações daqueles indivíduos. E isso vai sendo repetido de forma cíclica à medida em que a gente vai tendo a evolução da comunicação, a evolução das tecnologias. É claro que hoje, quando a gente olha o cenário economia da atenção, mundo altamente conectado, digitalizado, a perspectiva de consumo ela muda, ela se torna mais complexa, ela se torna muito mais rápida, muito mais intensa, né? Porque o tempo é curto, é uma commodity hoje, não é? Sim. Mas esse comportamento ele é cíclico. Então, quando a gente olha hoje para essa perspectiva de consumo digital do esporte, a gente continua vendo ainda uma característica muito pautada em cultura e comunidade, principalmente, não é? Cultura cada vez mais, porque o esporte também se torna um lifestyle, né? Também se torna ou vai beber muito da fonte do fashion, da moda, daquilo que é tendência lá fora na indústria da moda, por exemplo, não é? Mas também, obviamente, a comunidade. E talvez a pandemia tenha nos mostrado isso muito, não é? Peraí, ficamos ali dentro de casa, perdemos esse senso social, essa integração social, e o esporte perdeu quase que sua razão de ser. Por quê? Sim. Porque o esporte ele é social. A prática do esporte ela é social. Mesmo um esporte individual, quer dizer, tem um jargão que o pessoal da corrida de rua usa, que a corrida é o esporte individual mais coletivo de todos. É muito sobre comunidade. Com certeza, um empurra o outro, né? Exatamente. Então, esse consumo digital hoje, é claro que ele torna um desafio, ele torna muito mais desafiador para as empresas, para as marcas, esse processo de atrair a atenção das pessoas, estabelecer uma comunicação com essas pessoas, construir uma comunidade através das suas ações, mas ele não deixa de ser algo que a gente já está, de certa maneira, acostumado a trabalhar no dia a dia, não é? De novo, é muito mais complexo, porque você tem uma concorrência muito mais alta, você tem estímulos diversos com uma intensidade muito maior. Então, aquilo que você precisa oferecer de qualidade, de diferencial, de personalização, vai ter que ser diferente, porque as expectativas, a régua está muito alta. Como né? se destacar, né? Exato, como se destacar, né? Nesse mundo tão conectado. E mais do que isso, como também, de certa forma, você usar o digital como uma ponte para o presencial. Porque quando a gente fala de esporte, a gente não consegue só ter um olhar para o digital. A gente olha para o digital, claro, mas onde o jogo é jogado?
onde o esporte é praticado, né? Onde estão as relações sociais para além do digital? Elas estão ali, elas estão acontecendo na troca, no suor, na competição, né? Naquela bola que a gente vai atacar e o outro vai defender. Então, o esporte precisa do presencial. E muitas vezes eu recebo perguntas assim, como é que as marcas estão olhando para o digital, para o digital, para o digital? Elas estão olhando para o digital, mas em nenhum momento elas podem, no esporte principalmente, esquecer do presencial, do offline. Então, esse cenário ele é mais desafiador também para essa indústria, porque, de fato, a gente tem uma mudança do comportamento pautada pelo digital, mas a gente não pode esquecer do presencial. E aí, um tem que dar sentido ao outro e um tem que dar sustentação ao outro. Acho que esse é o grande desafio desse ambiente do comportamento digital e desse consumo digital do esporte, quando a gente olha para esse cenário. A importância da humanização, né? Acho que também. Dentro do esporte, principalmente, né? Se a gente for pegar o futebol, é muito importante que a gente, lógico, é legal essa questão do digital e tudo mais, mas eu acho que quanto mais a tecnologia vem evoluindo, mais a gente... eu vejo hoje marcas se preocupando, né, com essa questão da humanização, de ser mais real possível, né? E assim, de novo, né, quando uma marca ela não é autêntica no ambiente do esporte, as pessoas percebem com uma velocidade muito mais rápida. Sim. Não é? Porque o esporte, o produto esportivo, de certa maneira, ele tem algumas características e algumas condições que os difere dos demais produtos de outros segmentos. Né? E essas características do produto esportivo, que eu poderia citar algumas aqui, como, por exemplo, né, o produto esportivo é o único que é produzido, né, e consumido ao mesmo tempo. O jogo está sendo produzido e consumido ao mesmo tempo. Claro que depois você pode consumir num segundo momento, assistindo um replay e tal, mas... Né? E quando a gente fala de esporte, a gente tem um grau de emoção, de paixão também envolvido nessa relação do torcedor, do fã com a modalidade que ele pratica, ou da própria prática em si, que muda um pouco a relação que as pessoas estabelecem com esse produto, com esse fenômeno. Não é? Então, se a marca ela já não se posiciona de uma forma autêntica de fato nesse cenário, isso vai soar como intromissivo, as pessoas não vão estar tão abertas em relação a ela, as pessoas vão sentir que aquilo ali não é genuíno, não é autêntico, e isso acaba se tornando uma barreira que a marca vai ter muita dificuldade, de certa forma, de quebrar, se ela já não vem há algum tempo construindo essa presença de uma forma natural, leve, autêntica e humanizada, como você falou. Né? Porque, de novo, esse processo de humanização das marcas ele é fundamental para que a gente construa identidade. Não é? Sem que a gente se identifique com essa marca, peraí, eu estou no meu lugar de prática, eu estou com a minha comunidade, eu estou ali interagindo com os meus, essa marca está chegando aqui agora, eu não me identifico com ela porque ela é zero humanizada, ela é zero autêntica, ela levanta bandeiras que eu não concordo. Peraí, essa marca não é bem-vinda, não é? Então, tá, legal, marca, parte do pressuposto de que a sua entrada nesse segmento ela precisa ser uma entrada muito estratégica, precisa ser bem construída, com fundamentos, porque senão a chance de você tomar um tombo é maior. Se você pega, por exemplo, a inserção das bets, existe uma diferença entre modalidades, por exemplo. Né? No futebol, a inserção das bets ela está super enraizada. A gente já... Né? Na camisa, em tudo, né? Em tudo. E querendo ou não, é um dinheiro também que fomenta e que faz o produto, o negócio se desenvolver. E aí não estou entrando no mérito do impacto que a gente sabe, que é sabido que as bets trazem para a economia, para a sociedade, para as pessoas. Mas ela gera um impacto positivo para a indústria. Né? Agora, se no futebol, por exemplo, está tudo bem em relação a isso, em outras modalidades já existe uma barreira muito maior de entrada. Não é? E aí, como é que a gente vai trabalhar essa inserção dessas bets nessas outras modalidades? Mostrando que talvez seja possível sim elas entrarem, mas com uma outra construção, com outro posicionamento, com uma outra maneira de se
se conectar, talvez com um olhar muito mais para a sustentabilidade, um olhar muito mais para as questões socioambientais, o impacto social que ela pode trazer. Então, nós estamos falando muito mais de uma comunicação institucional do que mercadológica, a depender da modalidade também, não só do segmento, né? Então, a marca precisa ser autêntica, a marca precisa ser humanizada e a marca precisa entender, sobretudo, da comunidade que ela está entrando. Porque as comunidades esportivas elas têm características muito particulares. Assim como o próprio produto, como eu já te falei agora, tem características muito particulares que se a gente não manjar, a gente tem um problema grande na hora de gerir comunicação e marketing, mas as comunidades esportivas que se constroem nesse ambiente, elas têm características muito específicas que se uma marca cai de paraquedas ali, ela não dá conta de sustentar a sua estratégia. Então, conhecer esse consumidor esportivo é fundamental também, né? Sim, com certeza. E as transmissões online, né, estão mudando a forma como a gente assiste os esportes e tudo mais. Qual que é o impacto disso para os clubes, para as ligas e para os patrocinadores? É uma ótima pergunta, não é? Porque a gente tem aquilo que é feito lá fora e a gente tem aquilo que acontece majoritariamente aqui dentro, né? Acho que, primeiro de tudo, é inegável que as pessoas elas consomem o esporte em mais de uma tela, né? Quando você está assistindo uma partida, você me confidenciou aqui que foi atleta de vôlei. Então, você deve estar acompanhando o Campeonato Paulista, você assiste Superliga, você assiste a Vianel, enfim. Quando você está assistindo ali, certamente você pega seu celular para ver o que está acontecendo durante a partida em comunidades do vôlei, para ver o que está acontecendo Twitter, ao mesmo tempo. Twitter, exatamente. Opa, peraí. Então quer dizer que você não está interessada no jogo que está passando na TV? Não. Mas quer dizer que a TV, aquilo que ela oferece, já não é mais suficiente para o nível de informação que você quer ter em relação àquela partida, àquele jogo. Não é? Então, a gente parte do pressuposto, então, que é necessário mais. E hoje, existem dados que mostram que mais de 70% das pessoas que consomem o esporte na TV e numa segunda tela, às vezes até numa terceira tela. Não é? O que acontece aqui no Brasil? Né? E aí eu vou, talvez, generalizar, mas já fazendo um disclaimer aqui de que não é em toda modalidade, não são em todos os segmentos que isso acontece. Mas, de maneira geral, o que acontece hoje aqui ainda é uma visão muito pouco explorada da perspectiva e do potencial que a gente tem de oferecer o consumo esportivo para além de uma única tela. O que eu quero dizer com isso? Hoje, se você vai assistir uma partida da NBA e você baixa o aplicativo da NBA, você já fez isso? Você Nunca baixei do aplicativo, não. Vou te dar um pequeno spoiler, mas depois faz esse exercício. Você assiste uma partida da NBA hoje e se você abre o aplicativo, você consegue escolher os jogadores de maior interesse, você consegue escolher os times de maior interesse, você consegue personalizar o seu aplicativo do seu jeito. E essa personalização vai fazer com que, enquanto você assiste a uma partida, você tenha em tempo real os números daquele jogador que você curte. Caramba. Quantidade de arremessos, porcentagem de acerto, porcentagem de erro, quantidade de falta. Você tem uma quantidade de dados e informações sendo entregue para você ali em tempo real que torna a sua experiência com a TV só um dos pontos de contato que a liga está estabelecendo contigo. Né? E aí, também é interessante, você está assistindo a TV, você está consumindo aqueles dados, e aí também você vai para a rede social para comentar, você vai para o Twitter dizer, olha, o LeBron tá voando aqui, né? Porque, cara, nunca se viu esses números que ele está entregando. Então, perceba, a liga ela tem uma visão integrada da comunicação. Não é? Ela não só tem uma visão integrada, mas ela promove essa integração multicanal, né? Desse usuário, desse consumidor esportivo. O que acontece no Brasil hoje? A gente ainda tem, sobretudo no futebol, uma comunicação muito fragmentada. Não é? Primeiro, grande ponto que na minha visão, e aí opinião do Edu, né? Por exemplo, se a gente pega clubes de futebol, quem tem o controle daquilo que está sendo divulgado, da transmissão? Quem é que tem o controle? Você sabe me dizer? Da transmissão dos clubes de futebol, do Campeonato Brasileiro? As televisões. A Globo. A Globo. As emissoras. As emissoras, né? isso. Opa, peraí.
Se a emissora tem o controle, ela vai dizer para onde o meu jogo, o meu produto vai, para quem vai ser passado e que tipo de informação as pessoas que estão consumindo aquele jogo vão ter acesso. E muitas vezes esse contrato trava a oportunidade de eu, enquanto marca, instituição, organização esportiva, de explorar outros canais potenciais que poderiam ser usados pelos meus consumidores para que eu envolvesse os mais, né, dentro dessa jornada. Então, peraí, o direito de transmissão está na mão da TV. Se ela tem o direito da transmissão, ela me trava. E se ela me trava, eu não consigo explorar o potencial gigante que eu poderia explorar. Temos um problema. Peraí, eu não consigo envolver a minha audiência, eu diminuo o apelo que eu teria com as marcas e eu tenho um potencial problema. Hoje a gente já vê um movimento mudando, melhorando, né? Os clubes entendendo que se eu tiver o controle dessa minha transmissão, desse meu produto, eu consigo explorar outros produtos também, outros canais, outras fontes que vão me permitir uma maior diversidade, não só de receita, mas de contato com esse consumidor, né? E aí é que entra naturalmente os streamings, que, né, a Cazé TV faz um trabalho muito legal, eles conseguem fazer essa integração, né? Mas entra também a possibilidade de você explorar de maneira mais consistente aplicativos, produtos próprios desenvolvidos por essas organizações, né? O que se tem hoje ainda, de fato, é uma barreira, não é uma visão integrada e multicanal, né, dessa comunicação e desse consumo do produto de maneira geral, né? Então, respondendo diretamente a essa provocação que você me fez, olha, tem um potencial imenso, as pessoas cada vez mais querem consumir esporte em cada vez mais canais diferentes, eles querem estabelecer cada vez mais pontos de contatos diferentes, mas a gente aqui no Brasil ainda não explora em sua plenitude máxima o potencial que isso nos apresenta, não é? De novo, se tem um movimento, já se está olhando de maneira mais, né, importante, intensa para isso, mas a gente ainda tem um potencial muito grande a se explorar, principalmente no futebol. No futebol. Porque você olha hoje o jogo e você só vai ter as estatísticas da TV. Poxa, mas eu queria saber como é que eu sou corintiano, mas como é que o Memphis tá jogando? Quais são os dados? Eu vi a colega chegar ali com a camisa do Santos e aí eu falei, putz, eu já vou ter que dar uma provocada, né? Não tem jeito. Mas eu sou corintiano. Eu queria saber como é que estão os números do Memphis e comparar com os números do Neymar. A gente sabe que vai estar completamente diferente, não é? Sim. O Memphis está machucado agora, mas ele vai estar performando melhor quando ele estiver em campo. Eu estou brincando. Mas a gente que gosta de esporte não tem como deixar de provocar. Mas é isso, sabe? Eu acho que a gente ainda tem um potencial muito grande a ser explorado. Em outras modalidades, isso já acontece de uma maneira mais eficiente. Mas ainda temos um potencial muito grande a ser explorado. Barreiras tecnológicas também, que não dá para a gente comparar a NBA ainda, né? Com certeza. É outro nível, né, de liga. Mas eu acho que a própria comunidade, como a gente estava falando, que acaba se encarregando um pouco disso, né? Como a gente falou, tipo, do Twitter. Você vai tendo os comentários ali e as visões, você segue as páginas de quem entende, aí você quer ver, e aí ele acaba comentando jogador tal, time tal, e eu acho que, por exemplo, você está assistindo na TV o jogo do Corinthians e está passando em outro canal de transmissão o jogo do Santos. E aí você consegue acompanhar ali os dois em tempo real, digamos assim, né? Então, acho que a própria comunidade vai se ajustando para tentar driblar isso, né? É isso, né? E mais do que você ter o controle do seu próprio produto, de certa maneira, quando você tem esse olhar estratégico para esse trabalho multicanal, né? Você também ter o controle da narrativa. Sim. Não é? E ter o controle da narrativa não significa você querer impor algo a ser falado, a ser disseminado, um posicionamento, mas é você conseguir ter 100% do potencial de envolver aquele indivíduo, né, através dessa narrativa, desse storytelling que você pode construir a partir do jogo. Porque não para ali. Sim. Não é? Então, se durante o jogo você consegue envolver esse indivíduo, não é?
a partir do envolvimento, seja através de dados, estatísticas, informações, você migra, leva esse indivíduo para continuar engajando através das outras redes e levar a discussão, levar o pós-jogo para outros ambientes, sejam eles digitais ou físicos, você controla a narrativa, você consegue construir uma história mais profunda, você o quê? Aumenta o grau de relacionamento com a sua audiência. Ao invés de você se conectar e conversar com ela só durante o jogo, você vai se conectar e conversar com ela durante toda a semana, que antecede o jogo, durante o jogo, pós-jogo e já encaminhando pré do próximo jogo. É. Você percebe? É uma jornada que deveria ser cíclica e nunca se acaba. Hoje, ela ainda é muito fragmentada. Por quê? Porque, de maneira geral, a gente ainda tem uma comunicação de maneira macro muito mais passiva do que ativa. Sim. E vocês, né, quando a gente fala de publicidade, é você ter essa comunicação muito mais ativa. Do que passiva. Não é? A comunicação passiva sempre nos coloca 1 ou 2 passos atrás de onde a gente deveria estar. Com certeza. E como que os atletas, né, cada vez mais ativos nas redes sociais, influenciam a percepção das marcas que apoiam aquele esporte ou aquele atleta? Legal. Se a gente fizer um exercício hoje, se a gente sair aqui na rua, encontrar o primeiro garotinho de 8 anos para menos e perguntar que time ele torce, qual que é a sua opinião? Qual é o time que ele vai responder? Corinthians, São Paulo? Será? Ou ele vai falar que ele torce pro Real Madrid? Boa. Se Paris você fizer, Saint-Germain? tem algumas pesquisas que já fizeram isso e que mostram de fato que com essa molecada mais jovem, sobretudo a molecada mais jovem, o número de torcedores declarados para de times estrangeiros é maior do que dos times brasileiros. Opa, peraí. O que isso quer dizer? Quer dizer que, de alguma forma, os clubes estrangeiros estão conseguindo se conectar de forma mais eficiente e se comunicar de forma mais eficiente com uma nova geração. Sim. Porque tudo bem, se a gente pegar a geração dos nossos pais, talvez eles estejam muito pouco abertos a ter um olhar de paixão, de carinho para um time lá de fora. Mas essa nova geração, que é bombardeada por estímulos, que se identifica com outras coisas completamente diferentes do que a geração, do que até da minha geração, da geração dos meus pais, eles estão muito abertos à mensagem que esses clubes têm. E quais são, ou, né, dentre o hall de assets possíveis desses clubes, o atleta, né, o jogador é um asset muito importante para esse processo de globalização, de certa forma. Não é? E eu não estou dizendo só, né, dos clubes de fora para cá, mas hoje a gente tem um processo também de internacionalização dos clubes e das marcas esportivas que a gente tem aqui no Brasil, clubes, organizações de maneira geral. Né? E o atleta ele acaba se tornando peça-chave nesse processo, de fato. Né? Por quê? Porque as pessoas criam um grau de identificação com o atleta muito grande, seja por semelhança da história, seja pela vontade de ser aquilo que o atleta representa ou que conseguiu conquistar. E, de novo, fazendo um parêntese e uma provocação, a gente continua falando de cultura, comunidade e comportamento individual. Sim. Não é? Porque quando eu, jovenzinho, olho para o atleta e falo assim, eu queria ser esse cara, é minha motivação. Por quê? Sim. Porque eu enxergo nesse cara, minha percepção, que é algo intrínseco, é de que esse cara tem alguma coisa diferente que eu gostaria de ter. Né? E aí, existe muito mais identificação com o Cristiano Ronaldo, com o Messi, né, do que os jogadores do Brasil. Muitas vezes. Que, né, porque geralmente a gente já nasce com um time nosso. Na maioria dos casos, a gente já nasce com um time nosso. Eu sou São Paulina porque meu pai me fez São Paulino. Ele é São Paulino e assiste todos os jogos do São Paulo. Influência da comunidade. Sim. Né? Mas eu vi um menininho outro dia falando que queria comprar o shampoo porque tinha a cara do Cristiano Ronaldo. Então. Não era porque era o shampoo que ele queria, era a cara do Cristiano Ronaldo. E isso é muito legal. Por quê? Porque o Cristiano Ronaldo despertou nele alguma coisa que ele não tem aqui no Brasil como referência e provavelmente ele admira o Cristiano Ronaldo em algumas esferas que podem ser somente associadas à esfera esportiva, à esfera macroesportiva ou não.
pode ser de comportamento, pode ser de negócios que o cara faz, pode ser do jeito que ele trata a família dele, não é? Tudo bem que essa garotada mais jovem não tem tanto essa percepção, mas isso influencia, não é? Então, por que hoje o atleta ele é tão importante, ele é tão usado estrategicamente também como um ativo da própria marca, do próprio clube, da própria organização? Porque ele tem esse papel de ser um embaixador quase que global dessa marca. Ele é o primeiro cara a ser referência para aquele torcedor, seja um torcedor que já é mais velho, que já tem um nível de paixão tremendo, seja um torcedor mais novo. E aí, no paralelo também, você tem uma percepção do próprio atleta, e aí o atleta já percebeu que hoje ele precisa investir na carreira dele e não é só, de fato, no desempenho esportivo, né? O atleta hoje ele já percebeu que ele precisa ter um staff para cuidar da imagem dele, para cuidar da comunicação dele, para cuidar da maneira pelo qual ele vai aparecer para os veículos, não é? Então, tem um exemplo que meu orientador sempre dá, ele fala assim, olha, na época que o Neymar jogava no Santos, né, o departamento de marketing do Santos tinha, sei lá, 5 pessoas. O departamento de marketing do Neymar, o staff do Neymar, era de 15, 20 pessoas. Opa, peraí. O jogador percebeu que construir a imagem dele, e muito embora, né, tenham vários percalços no meio do caminho, Sim. Mas ele percebeu que investir naquilo ali traria um retorno para ele para além das 4 linhas e criaria uma horda de seguidores, de pessoas que estariam 100% abertas a consumir tudo aquilo que ele dissesse. É bom, é legal, vou associar a minha imagem. Sim. Então o atleta ele passa de uma posição meramente figurativa dentro de um processo ali que seja o jogo de futebol, de vôlei, etc., a se tornar um ativo, né? Um asset, um ativo ali mesmo, né? E, portanto, peça fundamental não só para o desempenho esportivo daquele time, mas também para o desempenho de negócio daquele time. Sim. E se esse cara vacila, o que acontece? O negócio também é impactado. Com certeza. Não é? Então, mais do que nunca, esse atleta começa a perceber que eu não posso vacilar. Se você olha para o Messi, se você olha para o Cristiano Ronaldo, os caras são exemplares. Você não vê um desvio na carreira deles. Mas por quê? Porque eles sabem que se eles desviarem, eles vão destruir uma marca que foi construída a muito custo durante muito tempo. E vocês sabem, a gente que estuda comunicação sabe, para você construir marca, você demora 5, 10, 15, 20, 30, 40, 100 anos, não é? E botando dinheiro, botando esforço, botando suor. Para você destruir a reputação de uma marca, é muito rápida. Muito rápido. E peraí, se o atleta ele faz parte desse processo de construção, a depender do que ele faça, ou a depender do nível de associação que a imagem dele tem do clube que ele representa, talvez a gente tenha um problema gigantesco se ele der uma desviada. Sim. Não é? Então, esse cara ele é um asset fundamental, ele é um canal fundamental desse clube, dessa organização, dessa instituição, precisa ser gerido também por esse clube, por essa organização, essa instituição, e mais do que isso, precisa haver uma sinergia entre o staff do atleta e o staff do clube, né? Se você... Posso fazer um jabá de podcast? Pode, Mas se claro, com vocês, certeza. eu não sei se vocês já ouviram o podcast sobre o Neymar que o All Prime fez. Né? Não, nunca. Vale muito a pena. Por quê? Porque eles mostram, de fato, que em alguns momentos o staff do atleta, de certa forma, atrapalhava na relação com o clube, né? Naquilo que o clube queria fazer. E aí não estou entrando aqui no mérito e tal, até porque trabalho com isso, mas... Opa, peraí, se não há sinergia, a coisa não vai rodar do jeito que precisa. A visão da comunicação integrada não vai se concretizar, ela vai ser fragmentada, seja por uma barreira, seja por uma falta de vontade ou qualquer coisa do tipo. Né? Sim. Esse cara é importante. Alguns já perceberam isso, outros ainda exploram um pouco.
Mas esse cara atleta, ele é super importante. E eu acho que tem que tomar, né, pegando um pouco do gancho que você falou, e voltando um pouco na nossa conversa, por exemplo, se a gente trouxer o caso das bets, né? Quantos jogadores já foram... estão sendo investigados ou foram suspeitos de serem envolvidos em questões de apostas e tudo mais? O que eu acho que traz ali uma dificuldade, falando como telespectadora, né? Você começa a duvidar daquilo que você está vendo. Você começa a pensar, nossa, isso aqui é uma mentira. Uhum. O cara se jogou, ele não se machucou, ele tá querendo pontuar lá, porque ele colocou lá que ele ia fazer isso no momento tal. Então, é muito complicado, porque isso tudo... isso aconteceu com jogadores, né? Sem citar muitos nomes, mas jogadores muito famosos. Sim. Jogador que já jogou na seleção brasileira. E que não precisavam ter entrado no esquema. Só que daí a gente entra em algumas questões que perpassam até a questão da condição desse cara, né? Primeiro, a formação dele, né? Esse cara, em geral, falando de futebol, é um cara simples, né? É um cara que veio de uma comunidade, ele veio de uma favela, ele não tem tanta instrução. E aí, às vezes, ele cai em algum esquema que... Por uma ganância, né? Eu não vou nem dizer que é uma ganância, mas eu vejo que muitas vezes é a falta de preparo. Sim. Tá? E mais do que a falta de preparo, muitas vezes também é o quê? Um staff despreparado por trás. Sim. Eu não tenho esse dado, mas se você olha hoje para os atletas de maneira geral, sei lá, eu vou ousar dizer que 60%, 70% dos atletas hoje, quem cuida da carreira desses caras, pai, mãe, tio, primo ou qualquer coisa do tipo. Opa, peraí, esses caras estão preparados para cuidar da carreira desse atleta? Porque, de novo, esse atleta ele tem que estar focado na performance esportiva. Sim. Todo o resto ele precisa que alguém cuide para ele. E se, né, o meu pai, o meu tio virar para mim e dizer assim, não, isso é bom para você, faça, ele vai fazer. Porque ele não tem um nível de conhecimento, ele tem um nível de confiança altíssimo, e ele está suscetível. Sim. Então, eu nem sei se é ganância. Eu acho que é muito mais falta de conhecimento. Sim. E aí, esse é um lado, né? Quer dizer, opa, peraí, o cara precisa ter um staff que diga para ele, não vai rolar. Eu já barrei publi de bet para assets que a gente cuida na agência. Né? Eu já barrei porque eu falei assim, olha, a sua comunidade não vai curtir esse lado que a gente tá tendo que levar a comunicação. Essa comunicação, ela não é uma comunicação responsável, né? E isso vai impactar a sua imagem. O meu direcional é que você não siga. E aí o asset, o atleta não seguiu. Mas se ele não tivesse alguém que tivesse essa criticidade, até mesmo essa liberdade para virar para ele e falar assim, bonitão, não faz porque vai dar ruim, ou não faz porque vai gerar um impacto negativo para sua comunidade, para os seus seguidores, para aqueles que gostam de você, ele faria, porque é grana. Sim. Mas não só porque é grana, porque ele não entende o impacto de tudo isso. Né? Então tem esse lado que é um lado super importante. E por outro lado, também existe a necessidade da gente começar a criar, e já existem naturalmente, mas você começar a criar o quê? Processos, procedimentos e formas de você garantir a supervisão daquilo e garantir que aquilo não está acontecendo. Sim. Hoje existem empresas especialistas nisso. A Genius Sports é uma das maiores do mundo hoje que fazem só isso. Elas olham para todos os jogos e falam, olha, esse jogo potencialmente foi um jogo manipulado por conta disso, disso. Teve um comportamento diferente ali no número de apostas e tal, e aquilo se concretizou. Vamos olhar? Vamos olhar. E aí entra mais a fundo. Porque senão, gente, daqui a pouco é isso. O produto vai se tornar desacreditado. E se o produto se tornar desacreditado, o esporte, não vou dizer que ele morre, porque seria muito, né? Seria muito forte da minha parte. Mas o esporte, não o praticado de maneira amadora, mas o esporte profissional e o apelo que ele tem para a sociedade, talvez ele comece, de fato, como você bem trouxe, ser contestado. Opa, peraí. Será que isso rolou ou será que isso não está rolando mesmo?
né? Sim. A gente tem casos agora que se descobriu agora de resultados de campeonatos brasileiros de futebol, por exemplo, terem sido manipulados lá atrás. Sim. E eu sei que a gente está falando muito do futebol, mas o futebol é um ambiente um pouco do que brasileiro, não é tão legal, né? A gente pode ir para outras modalidades também. Podemos, inclusive, falar de corrida de rua, que Até porque aqui a no queridinha da vez, Brasil né? é muito explorado o futebol. E eu acho que até seja Embora um na Develop a gente não trabalhe com futebol até hoje, assim, a gente não fez nada de futebol até hoje. Assim. É um meio complicado. É um meio complicado. É um meio complicado. É um meio... se a gente for olhar, né, fazer um parâmetro, quantas polêmicas existem envolvendo vôlei, quantas polêmicas existem envolvendo futebol. Futebol é todo dia, toda hora, todo momento. Tem muito mais dinheiro. Principalmente por conta desse ponto. Nem sempre é o clube, mas porque um cara fez tal coisa, até na própria... Quantos jogadores não, sei lá, perderam lá o campeonato, o time toma prejuízo, porque aí a torcida não vai, né? E aí sai na mídia que o jogador tá na balada depois do jogo. Isso tudo influencia para o clube, para a imagem daquele jogador, daquele clube. Porque o jogador ele pode ir migrando, ele vai para aquele lugar, depois ele vai para outro, mas influencia na imagem do clube. Sim. Descredibiliza, né? Com certeza. O esporte e o clube, né? E, por exemplo, se o clube solta uma nota, dificilmente você consegue acreditar naquilo, né? Eu estava dando uma aula esses dias e alguém me falou assim, Edu, como fazer a gestão de crise em um clube, não vou dizer qual é o clube, né? Mas em um clube que nunca sai da crise? Difícil. Aí eu falei, excelente pergunta. Dificilmente você vai sair da crise. Porque você gasta tanto esforço para sair da crise e você já está entrando em outra... Se enfiando em outra, né? Que quando você vê, você está num buraco que é muito difícil de você sair. Né? E eu meio que dei uma sabonetada na resposta, porque eu falei, cara, realmente, esse clube, ele não vive fora da crise. Ele gera uma crise atrás da outra. E quando você... E aí, né? Comunicação passiva versus ativa. Né? Quando você só está gerindo a crise e não está controlando a narrativa, e não está fazendo, Sim. obviamente, para você ter o controle da narrativa, você também precisa ter o controle da gestão, da governança, etc. e tal... Você tem um desafio imenso, porque você só vai fazer o controle dessa crise, mas você não vai sair dela e a sua imagem, a sua reputação vai ser muito impactada, né? Com certeza. E você vê pelo caminho, o processo, um monte de coisas erradas. Eu acho que tem muitas emissoras, por exemplo, que poderiam ter o controle da narrativa pelo nome, só pelo nome. Mas não sei, aquilo se perde porque eu acho que existe um monte de coisa errada que vai substituindo ali o propósito de fato e nunca se consegue chegar em nenhum lugar. Eu acho que, sei lá, só passar o jogo lá tá bom e é isso, eu acho que... Né, mas tá melhorando. Sim. Embora a gente sempre olhe pro lado pior negativo, né? e fique apontando o dedo na ferida, tem muita coisa boa sendo feita, tem muita gente boa aí trabalhando... fazendo coisas diferentes, olhando com olhares diferentes. Se você vê, por exemplo, a WSL, né, vem fazendo um trabalho incrível com o surf, né? Então você tem modalidades que tem crescido muito, tem né? feito um trabalho incrível. A própria corrida de rua é um case gigantesco, né? Então o esporte, depois dos mega eventos aqui no Brasil, ele melhorou muito, né? A gestão do esporte, a gestão da comunicação, a gestão do marketing esportivo melhorou demais. Também não posso só ficar apontando E a inserção aqui, né? de outros esportes, né? Nem, por exemplo, esse ano eu fui no NBA House, né? E eu não acompanho muito, fui com meu namorado, porque ele gosta muito, assiste tudo, é um universo para ele. E... eu fui mais para acompanhar porque eu queria entender um pouco. E é como se fosse um show. É algo muito grandioso que, por exemplo, eu que não conheço, fiquei muito admirada e me deu vontade de começar a acompanhar de fato. Esporte sempre esteve ligado ao entretenimento. Com a massificação da internet, a popularização dela, ainda mais. Não é? Então, hoje, a gente não consegue desconectar o esporte do entretenimento.
Porque as pessoas, tudo gira em torno da experiência Sim. que as pessoas vão ter. E experiência, entenda, desde o acesso e a qualidade da estrutura que está sendo te oferecida, do banheiro estar limpo ou não, Sim. até mesmo aquilo que está sendo oferecido como atração, né? Sim. Então, se você olha para uma NBA House da vida, ela é um show de entretenimento e experiência. Sim. Por quê? E a Porque maneira esporte é como, entretenimento. a maneira como as marcas estiveram presentes ali, né? Tiveram muitas marcas com diversos estandes e, tipo assim, todas as ativações relacionadas ao basquete, mais a marca presente ali. Então, E por é um quê? universo, né? Quando a gente olha para o basquete, a gente está falando muito sobre uma cultura do lifestyle, Sim. daquela, né? Se você pegar até das influências norte-americanas e tal, você tem aquela cultura de rua, do gueto. No Sim. Brasil isso não é tão forte ainda, né? Mas você tem esse apelo, não é? E aí quando você vai promover algo aqui para uma comunidade que tem essa característica, se a marca não entra no jogo, né, literalmente nesse jogo, ela não vai soar autêntica, como a gente estava falando. Não é? Então, é claro que quando a gente fala de NBA, né, talvez a primeira palavra que venha na mente das pessoas é show. Mas não é o show pelo show, mas é o show porque é o show sobre tudo, sobre a performance esportiva. Não tem um jogo que não seja um show de performance esportiva. Sim. Não tem um jogo que não seja um show de entretenimento, de experiência no intervalo do jogo, de experiência na arquibancada, de qualidade do acesso e tal. Então, é muito difícil você desconectar o esporte desse conceito de experiência e de entretenimento. Não é? Com certeza. De novo, ele sempre teve esse apelo. O grande ponto é que agora as pessoas estão cada vez mais elevando a régua, as tecnologias estão evoluindo, né? Você quer consumir cada vez mais coisas diferentes e aí isso puxa, por exemplo, esse processo de você cada vez mais ter que embarcar tecnologia, comunicação diferente, canais diferentes para você envolver esse cara numa jornada mais profunda, mais intensa, né? E até olhando para entretenimento hoje, né? Qual é o ingresso mais caro dos Jogos Olímpicos? Você sabe? Não. Não quer chutar? Ah. Qual é o ingresso mais caro? Professor de sala de aula, eu estou vendo o pessoal aqui, eu já ia provocá-los, né? Mas qual que é o ingresso mais caro dos Jogos Olímpicos? Putz, não sei. Não sabe? Não tem ideia? Não. Abertura. Caramba. Que é um show. Tem nada. Tem esporte sendo, Não, tem nada. sendo praticado ali? Tudo bem, tem a dança e tal, que Sim, né, também é lógico. esporte, mas tem um esporte ali sendo jogado, Não. tem um jogo ali? Opa, peraí, o que isso quer dizer? Que as Entretenimento. pessoas buscam entretenimento. A gente rodou uma pesquisa na Copa do Mundo 2014 aqui no Brasil, e a gente abordou as pessoas depois que elas saíram do estádio. E olha que número absurdo. Posso estar errado no dado, mas é coisa de número alto, né? Mas, se eu não me engano, entre 60% ou 70% das pessoas que a gente abordou saindo do estádio não sabiam dizer quem era o time que tinha acabado de jogar ali. Opa, Bizarro. peraí. Bizarro. Por que as pessoas foram? Porque elas queriam viver uma experiência diferente. Sim. Elas queriam ter contato com algo nunca tido presencialmente. Sim. Então, olha o potencial que o esporte tem de cada vez mais se conectar a um entretenimento. Os Estados Unidos é um baita ambiente disso. Pegar o exemplo e a gente... do Super Bowl, né, por exemplo. Exato. E você vê, os ingressos do Super Bowl aqui no Brasil, eles estavam pouco acessíveis. Sim. Né? Por que as pessoas saem de lá com uma camiseta de R$1.300, R$1.500? Porque elas estão envolvidas numa atmosfera, né, da experiência, da emoção, dos sentimentos aflorados, que ela perde um pouco a capacidade racional de, muitas vezes, de tomar uma decisão. Porque, opa, peraí, R$1.500 numa camiseta, tudo bem, você pode ter muito dinheiro, e aí, ok, você não liga muito para isso, mas R$1.500 numa camiseta é dinheiro. Eu estou dizendo que não vale? Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que tem algum aspecto por trás, né, das pessoas se motivarem a pagarem esse preço, que é essa atmosfera envolvida no entretenimento, na experiência, na personalização do consumo.
Tá? Então, essa é uma das coisas que mais a gente vai ver hoje. Cada vez mais o esporte se conectando com o entretenimento na sua plenitude, cada vez mais a cultura e principalmente a arte vindo para a disputa do esporte. Olha o hip hop vindo como uma modalidade olímpica, né? Olha a abertura dos Jogos Olímpicos de 2024, com uma encenação ali da Santa Ceia, que não tem nada a ver com questão religiosa ali, nada a ver. Era uma releitura completa de todo o processo histórico que se viveu ali, não só na França, mas na Europa de maneira geral. O problema é que as pessoas elas não têm tanta bagagem para entender tudo aquilo que estava sendo comunicado através daquele espetáculo, daquele show. Mas no final do dia, o que era? Era a França mostrando para o mundo que ela, enquanto capital da arte, via cada vez mais essa inserção da arte, assim como o mundo tem visto essa inserção da arte com o esporte, porque esporte é arte também. Sim. Tem algo mais plástico do que os movimentos corporais dentro de uma disputa de judô, de vôlei, de basquete, de nado sincronizado? Então o esporte é arte também. E se o esporte é arte, ele também é moda, ele também é lifestyle, ele também participa do fashion. Ele também participa do movimento de cultura e de contracultura. Sim. Então a gente está falando de um fenômeno altamente complexo, de um apelo gigantesco e que naturalmente começa a se conectar com outras disciplinas que não só as esportivas de desempenho. E por isso que hoje, para qualquer coisa que você vai fazer, quando você pensa em ativar, quando você pensa em comunicar um jogo, um atleta, um clube, uma marca, você precisa ter o olhar da experiência, por mais simples que seja a sua ação. Você precisa gerar uma boa experiência para o usuário. Lembra, economia da atenção. Se você não gera a melhor experiência, tem outros 10 gerando. Sim. E as pessoas vão optar por esses outros 10, porque a régua está mais alta, porque as pessoas querem se sentir exclusivas, queridas. Pertencentes. Pertencentes, exatamente. Eu acho que fica aí o desafio para os novos profissionais da comunicação. Não só para os novos, mas também para os velhos, porque... velhos no bom sentido, né? Acabei de me chamar de velho, mas... poxa vida, né? Mas eu diria que até os jovens, vocês, né? Vocês já vêm com um olhar quase que intrínseco para isso. Sim. Porque vocês já são nativos dessa geração. Dessa condição, desse ambiente. Eu sou de uma geração de transição. Né? A geração do meu pai já é uma geração que nasceu no offline 100%. Né? Então, é um desafio para todas as gerações. Para de quem é mais velho entender o que está rolando, para nós que somos dessa geração, né, da transição, a gente conseguir acompanhar esse barco e trazer oxigenação para aquilo que a gente faz, e para vocês manterem isso e cada vez mais trazerem isso para o dia a dia. E é uma provocação que eu faço diariamente na agência. Eu falo assim, gente, precisa pensar fora da caixa, a gente precisa oxigenar, experiência para tudo, ponto de contato, detalhe, se o banheiro não está limpo, tudo. Então, eu sou muito chato com isso. Tem que ser, porque tem que ser. É desafiador. Né? É desafiador. Né? Inclusive, eu queria te fazer uma pergunta, até como CEO, né, de agência. Para você avaliar um profissional, para os novos profissionais, levando em consideração a importância que tem a profissão de um comunicador, né? É uma profissão muito importante. Como que você enxerga que a avaliação ENADE influencia na questão de medir a qualidade daquele profissional? Legal. Hoje é uma tendência cada vez... Não é nenhuma tendência, né? É uma realidade cada vez maior. Nós, enquanto donos, né, sócios de agência, a gente ter um olhar mais aprofundado do processo de análise daqueles colaboradores que a gente vai escolher, de maneira geral. Né? E aí, em cima desse cenário, cada vez mais a gente vai usando de critérios que vão nos ajudar a pautar ou a tomar decisões sobre a escolha de um candidato em detrimento de outro. Sim. E muitas vezes, e eu vou te dizer isso de uma maneira muito
própria mesmo, intensa, do dia a dia ali, fica no detalhe. Nós, lá na agência, a gente tem uma metodologia que a gente usa, baseada em critérios, para definir os candidatos que a gente vai escolher. Não é? Então, existem critérios relacionados à questão de comportamento, de comunicação de fala, etc. e tal. Existe currículo, existe também toda a parte de histórico desse indivíduo. Sim. Profissional e estudantil, quando se tratam de profissionais recém-formados ou, né, próximos de se formarem. Sim. E aí, dentro desse histórico, a gente avalia muitas vezes o desempenho através de média ponderada, através de nota, através de TCC. E o ENAD também é um dos critérios que as agências hoje, de maneira geral, vêm adotando como fator avaliatório dentro de um processo seletivo. Sim. Então, o ENAD hoje, já escutei muito aluno dizendo assim, mas é muito chato, mas ele é fundamental, e não só fundamental pela importância que ele tem agora, sobretudo, nesse processo, ou num potencial impacto que ele pode ter num processo de seletivo para uma empresa, mas ele também é muito importante para a própria organização estudantil melhorar aquilo que está sendo oferecido, sim, mudar aquilo. Organização estudantil, entenda-se a instituição, a faculdade, sim, a escola, enfim. Mas ela melhorar também o que ela está oferecendo. Então, eu enxergo, e eu sei que o aluno ali, no alto dos seus 19, 20, 21 anos, ele não vai dar tanta importância. Mas vejam, queridos, né, eu sou professor também, tratem isso com um olhar diferente. Porque o ENAD, ele é uma ferramenta e ele é, sobretudo, o momento que você tem de mostrar que aquela instituição está fazendo um bom trabalho também. E se, eventualmente, ela não estiver fazendo um bom trabalho, isso ficar evidente, sim, e ela poder melhorar. Não é? Porque melhorando, ela está, né, te preparando mais para o mercado de trabalho, sim, e te preparando mais e melhor para o mercado de trabalho, você vai ter mais chances num processo avaliatório. Então, em suma, né, o exame do desempenho, né, das faculdades, das universidades, através do ENAD, né, ou através dessa prova, hoje é fundamental, e os alunos precisam encarar isso de uma forma responsável. Eles precisam encarar o ENAD como algo importante. Não só para que eles exerçam um lugar de fala, mostrando através do desempenho deles se a organização que eles estão, a organização que muitas vezes eles representam, está fazendo um bom trabalho, mas também para que eles possam, de fato, serem escolhidos ou não dentro de um critério de desempate. Porque imagina, você empatou com alguém num processo seletivo para a agência, para a empresa dos seus sonhos. E o critério de desempate é o ENAD e você não deu a menor mínima para o ENAD durante seus 4 ou 5 anos de graduação. Você vai carregar esse peso por um tempinho, não é? Então, existe essa importância. O ENAD hoje é um exame cada vez mais usado, sim, como um critério avaliativo em processos seletivos, e ele precisa, sim, ser tratado de uma maneira mais carinhosa e responsável pelos alunos. Né? Isso é importante, isso é bem importante. Com certeza. Bom, Edu, foi um prazer bater esse papo com você. Prazer todo eu meu. Amo falar de esporte. Somos dois. Amo falar sobre comunicação. Quando juntam esses dois mundinhos, eu amo ouvir, ainda mais ouvir pessoas tão especiais e entendidas do assunto como você. Então, muito obrigada, foi um prazer te receber aqui. A bancada do Publicast está sempre aberta para te receber. Vou super aceitar outros convites, porque eu falei para você, eu falo bastante. Então, se deixar, a gente fica aqui a noite inteira. Com certeza. Mas queria agradecer o convite, projeto super legal, super bem conduzido, extremamente profissional. Obrigada. E foi uma troca deliciosa. Obrigado pelo convite, contem comigo. Muito obrigada. Valeu. E esse foi mais um Publicast. Do Publicast, eu sou a Vitória e o nosso convidado de hoje é muito especial. O Kleber Pinto, ele é cofundador da Mediaria, professor aqui da Belas Artes. Bom, Kleber, é um prazer te receber aqui para falar um pouquinho sobre marcas e cultura digital, que é um tema muito interessante. Agradeço a sua presença, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, estou super honrado de estar aqui. Eu tô assistindo